Olá, gente! Vou entrando aqui, conectar com a nossa live do Dia das Mães. Vamos chegando, convidando as pessoas que estão aí conosco para essa live especial, né? Oi, mãe! Tinha que ser, né? A primeira a entrar. É mãe, tudo de bom, né? Olha só, meu amor, que tem uma super mãe para os seus filhos, também tem uma mãezona. Sejam bem-vindas à nossa live do Dia das Mães, uma live cheia de amor, cheia de cheirinho gostoso. Gente, olha só, eu falei com a Valesca, que tá lá na África, além do fuso, né, a diferença no horário, eles também estão enfrentando muita dificuldade com internet. Então, nós vamos tentar uma conexão com ela, mas realmente ela falou, olha, vai ser uma tentativa, senão a gente marca para outro dia, senão a gente vai marcar para outro dia, não vamos deixar de ter esse papo gostoso com ela, e aí a gente vai ter uma outra dinâmica de chamar as mamães que estão aqui com a gente para bater um papo também, né? Mas nós vamos tentar. Ela tá tentando se conectar para ela entrar aqui e conversar com a gente. Olha só, ela já entrou aqui. Vamos tentar já conectar. E eu queria pedir uma coisa para você, enquanto a gente está aguardando a Valesca se conectar. Gente, clica aí Olá, nessa setinha, essa setinha que fica aqui embaixo. Vai mandando para todo mundo do seu Instagram, convidando as mamães, as amigas, as pessoas nessa tarde que estão aí mais de boa, para entrar nesse papo gostoso com a gente do Dia das Mães. Oi, amiga! Aí, bom, boa André? noite. Tem luz, estou tentando no celular aqui. Vamos ver até onde isso vai. Se não Olha der só, gente, que certo. bom! A Valesca disse que acabou a luz agora lá, né, Valesca? Acabou a luz. E aí, quando acaba a luz, a internet também acaba. Mas o Rodrigo tá tentando aqui me ajudar com o celular. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como Ai, que que nós... bom! Isso aí são os imprevistos que acontecem, não tem jeito, né? A gente está em casa, dependendo de internet, dependendo de tudo, mas Deus sabe do nosso coração. E eu falei, se não der hoje, a gente se encontra amanhã, depois de amanhã, não tem problema. Amém. Mas, amiga, eu tô muito feliz de estar aqui e poder compartilhar de algo tão precioso, tão precioso. Tô aqui na lanterna, ó. A lanterna apagou, agora liga a lanterna. Arruma aí, lanterna. Que é algo tão precioso, que é ser mãe, que é um presente de Deus. Nós somos mães, mães do coração, mãe que gera no coração, mas que Deus nos dá aquela vivência de amor mesmo de ser mãe. E você, para mim, é uma super mãezona, e é uma mãe que está num campo missionário, tem algo diferente, né? E a gente vai poder bater um papo. E eis que a luz do Senhor surge sobre você, né, amiga? Amei! Vamos fazer um papo aqui com lanterna. E olha só, antes da gente começar esse papo, a gente vai chamar a nossa herança, a minha herança, a herança da Valesca, para dar um oi aqui, né? Então vem aqui, nós vamos chamar os nossos filhos rapidinhos para mostrar aqui. Pode vir, filho. Olha lá! Cadê? Olha só, filha, que saudade! Oi, João Pedro! Tudo bem? Oi, João! Cadê o WhatsApp? Eu acho que o Zaf tá meio dormindo. Deixa eu Tá chamar. meio dormindo? Fala pra tia Valesca. Aí. Tudo bom, lindões? Como é que vocês estão? Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Feliz dia para sua mãe. Feliz Dia das Mães, tia. Obrigada, José. Vocês são lindos. Cá, Pedro. Ó, aqui, ó. O Azaf dormiu, gente. É que O aqui são WhatsApp 11 horas. dormiu! João, a gente tá com saudade de você. Muitas. Olha o José falando muitas.
A gente também tá com muita saudade de vocês. Estamos felizes de ver seu vídeo falando que você está tomando as injeções, que você está crescendo. A gente não deixa de orar, viu? Amém. Obrigado. Ó, tem gente aqui falando que viu quando você estava na minha barriga, ó. Ó, que delícia. Um beijo, tchau. Então, Agora a beijo. gente Tchau. vai bater um papo, eu e o Tia Valesca, tá bom? Tchau. E a palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor, então nós estamos ricas, né, amiga? Ah, mais que ricas. Graças a Deus. Essas preciosidades que são os filhos, né? E, amiga, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com você. E eu quero que você conte um pouquinho pra gente, porque eu lembro disso, tava na despedida de vocês. Lembro quando vocês começaram a se preparar para ir para o campo missionário. E lembro muito bem que o meu coração doía, porque um era pequenininho e o outro estava no colo. E eu quero que você conte um pouco para nós como foi receber esse chamado de Deus para ir para um outro país, uma outra nação, com um bebezinho de colo e o outro pequenininho. Acho que a diferença dos dois é de 2 anos, né? E conta pra gente quantos anos eles tinham e como foi ir para um outro país, uma outra nação, com esses dois bebês. Tá bom, vou contar. Bom, obrigado por a gente estar aqui, né, pelo convite. E então, Andréia, quando a gente saiu, foi em 2010, um pouquinho antes da gente sair. Foi interessante porque fazia alguns anos que a gente vinha se programando para vir para a África. E o Rodrigo falava para mim assim, mas ainda não é tempo, ainda não é tempo. E quando eu engravidei do João Pedro, ele falou para mim, Valesca, eu acho que já está chegando o tempo da gente ir embora. Aí eu gelei, né? Falei, nossa, agora que eu vou ser mãe, né? E aí vem aqueles medos, as incertezas, né, do futuro. Mas a gente tinha, né, muita convicção de que Deus tinha um chamado para nós. E então a gente começou a levantar o sustento e começamos a nos programar para vir para a África. O João Pedro tinha 1 ano e pouquinho. Na verdade, antes dele nascer, a gente começou, como eu falei, o Rodrigo sentiu da gente vir, a gente começou a conversar e levantar sustento e buscar os projetos onde nós iríamos. E aí o João Pedro nasceu, a gente se programou para vir. E aí, quando a gente estava para vir, eu descobri que eu estava grávida de novo. Eu estava grávida do Asaf. E foi interessante porque a maternidade para mim foi um milagre, né? Eu tinha problema nos ovários e foram 5 anos tentando. E aí, quando eu falei, o João Pedro nasceu, não estava prevenindo em nada, porque um levou 5 anos, o outro vai levar mais 5, né? E aí o Asaf nasceu bem quando a gente ia sair. Aí a gente resolveu ficar, ter o Asaf no Brasil, e com 5 meses, 5 para 6 meses do Asaf, 2 aninhos do João Pedro, a gente saiu então do Brasil para vir para a África no ano de 2010. Foi um tempo assim de uma mistura de sentimentos muito grande, mas como mãe foi bem desafiador, porque para o desconhecido, né? A gente tomar esse risco de sair e muitas incertezas. E mesmo dentro da igreja, muitas pessoas falavam, você tem certeza? Vai levar esses bebês para a África, né? E a gente acabava com essa mistura de sentimento de culpa. Mas será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que é certo? E quando a gente entrou dentro do avião, eu e o Rodrigo, ele falou, agora foi, agora nós vamos. E aí Deus foi maravilhoso e foi colocando paz no nosso coração a caminhada. E depois que a gente chegou aqui, a gente viu que era para ter vindo mesmo. Mas foi tão rápido assim que você, mesmo como você falou, é uma mistura de sentimentos, porque até mesmo as pessoas da igreja que entendem o que é um chamado, que às vezes querem ajudar, estão ofertando, mas falam, né? Melhor você não ir, será que você tem que ir mesmo? E a gente sabe que vem
a luta com as nossas emoções, os nossos medos, sentimentos. E quando você chegou, você ainda lutava com isso? De falar, meu Deus, não sei de nada, como que vai ser aqui, se precisar de alguma coisa, se precisar de hospital, de ter um amigo, alguém para ajudar, familiar longe. Dava esses medos? Você tinha que lutar e vencer com esses medos o tempo todo? Vou confessar para você que esses medos dão até hoje. Faz 10 anos que eu tô na África e ainda cada hora é um tipo de medo que a gente vence, né? Porque cada fase a gente tem as preocupações de cada fase. Como mãe, a gente já tem normal as preocupações, mesmo estando no Brasil. Mas quando você sai, né, da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, vamos colocar assim, os desafios vão vindo, né? Claro que os primeiros anos você tem, assim, pela falta de experiência, você acabou de chegar, então você, para enfrentar esses medos, é um pouco mais forte. Mas quando vai passando e que Deus vai suprindo, e você vai vendo o cuidado de Deus, e você vai vendo que Deus está ali, que Deus está te guiando, que Deus está te instruindo. Então, você vai aprendendo e vai crescendo. Mas cada fase a gente vai tendo esses medos, sabe, Andréas? A gente chega, por exemplo, a fase da questão da saúde, né? Em Madagascar, por exemplo, nosso primeiro campo, a gente não tinha não tinha estrutura médica, né? Mas a gente tinha paz de estar ali no coração. Mas foi engraçado que a primeira vez que o João Pedro bateu a cabeça e precisou de costurar a cabecinha dele, a gente teve que ir atrás de um amigo que era enfermeiro, que costurou na cozinha da casa dele, sem luz, com lanterna, tá aqui, né? E eu ficava apavorada, mas assim, depois a gente foi se acostumando e foi entendendo que Deus estava ali e deu tudo certo, né? Todas as vezes que a gente teve um acidente, um problema, Deus foi suprindo, né? E é assim, aí depois veio a fase da educação, aí você fica preocupado, como é que vai ser a educação? E aí isso influencia também. E agora começou a fase de pensar como é que vai ser o ginásio, como é que vai ser aquilo. E a gente sempre está colocando cada fase diante de Deus. Mas agora, de certa forma, são 10 anos que eles já estudam aí, né? Mas assim, a primeira vez de ir para a escola, porque eu tenho amigas que o primeiro dia de aula aqui no Brasil, o filho entrou para a escola e a mãe saiu chorando, né? Ai, tá indo pra escola. E tá aqui, né? São horas, você já vai pegar seu filho. Mas e num outro país, onde eles vão ter contato, às vezes, não só com estrangeiros, né? Mas assim, pode ter gente de todos os lugares, né? Do mundo, não só daquele lugar. Como foi para você imaginar que seriam as primeiras amizades, o contato com a sala de aula em uma língua totalmente diferente da deles? O que passou pela sua cabeça? Olha, Andréia, a primeira vez da escola foi muito difícil, porque o João Pedro era muito pequenininho e a gente estava aprendendo a língua local, então eu precisava de algumas horas de estudo da língua e eu acabei deixando ele ir para a escola muito cedo. Foi uma experiência difícil para mim, até tenho muita coisa para contar nesse sentido, mas foram 3 meses de muito choro. E o João Pedro, ele ia para a escola, aí a gente tinha que ensinar as professoras como é que era fazer pipi, beber água em português, que a professora não sabia. Então, era bem difícil. Foi um processo doloroso, vou te falar. Não foi simples. Mas, assim, foi um aprendizado também, né? Eu acho que depois, com o tempo, quando o João Pedro foi aprendendo a outra língua e foi aprendendo novas línguas, daí foi se ajustando, mas no começo foi muito difícil. Eu acredito hoje
que eu faria um pouquinho diferente. Eu iria um pouquinho mais devagar, né? Por causa da questão transcultural, da questão da língua, mas pela falta de experiência a gente acabou indo de uma vez, se lançando ali com a escolinha, e foi um processo bem difícil para o João Pedro, principalmente. O Azaf era mais novinho e desde pequeno foi aprendendo na cultura e na língua ali, não sentiu tanto. Mas depois foi interessante. Mas é o processo de toda mãe, eu acho que é um pouquinho mais intenso, né? Bem mais intenso, né? E a primeira vez teve aqueles momentos deles falarem: eu não quero estar aqui, eu quero voltar para perto da minha avó, eu quero ver minha família, eu não quero estar aqui. Eles tiveram aquele momento de falar: o que vocês trouxeram a gente para cá? O que a gente está fazendo aqui? Ou eles entenderam? Ou teve aqueles momentos de muita saudade da família, da distância? A gente teve, eu acho que a idade dos meninos ajudou bastante, porque como eles saíram novinhos, eles começaram a se acostumar a viver na África desde cedo. E o Brasil, ele teve era mais assim, um lugar de visita, né? Um lugar de passeio. Eles sentiam falta de ter os familiares em volta, mas, por outro lado, como era um lugar muito sem estrutura, os outros missionários que estavam na nossa equipe, os filhos também não tinham contato com os familiares. Então, eles começavam a achar isso normal, né? Isso fazia parte do nosso processo. Quando eles foram crescendo e se envolvendo mais com os familiares, né, e conhecendo mais os tios, os avós, aí começou realmente esse questionamento, né? Ai, mãe, a gente tem muita saudade, mas é uma confusão assim para eles. Não é fácil, não, é muito difícil, porque eles gostam muito da África e eles têm a África como a casa deles. E aí eles começaram a ter um relacionamento maior com os nossos familiares. Eles preferiam ficar aqui e se todo mundo pudesse vir para cá. Eles não têm saudade do Brasil como país, mas eles têm saudade de estar perto da família, de poder estar perto dos familiares. Então, isso é difícil. Mas a gente trabalha muito essa questão deles entenderem o nosso chamado, eles entenderem o porquê a gente está aqui. E aí a gente ora muito em relação a isso, eles sentem muita paz. Eles nunca chegaram a se revoltar ou preferir morar no Brasil, nunca chegamos nesse ponto. Mas houveram muitos questionamentos, né? E ainda há, Valesca, às tá vezes, os travando. questionamentos. Se parar, eu vou tentando te avisar. Tá. Eles são uma bênção, né? Eu Uhum. creio que é muito mais fácil ir quando eles são menores, né? A adaptação é mais fácil, porque eles já vão crescendo no meio dessa cultura diferente, né? Mas assim, para você, como mãe, o que você recebeu da sua mãe? Eu sei que a sua mãe faleceu, você ainda era uma criança, né? Tinha 12 anos, né? Nesse pouco tempo que você conviveu com a sua mãe, nesse tempo de amor, eu acredito que você tenha as lembranças, talvez poucas ou muitas, depende muito de cada um, mas o que você vê que nesse tempo intenso que você pôde ter, que talvez foi pouco, mas é um intenso porque é o tempo de criança, que você lembra de coisas hoje como mãe, que talvez ela fez com você e que você teve essa oportunidade de lembrar dela com você? Bom, falar de mãe já traz emoção no nosso coração, né? Ainda mais quando existe uma perda. Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, como você falou. Com 8 anos, eu aceitei Jesus e eu comecei a orar pela África.
E foi interessante que foi um processo de relacionamento com a minha mãe. Muito, eu falava para ela que um dia eu ia ser missionária. E a gente orava muito junto a respeito disso. Eu tenho muito essa lembrança. E também, assim, a minha mãe, ela é uma mulher muito temente a Deus, né? Com certeza com as falhas dela também, mas muito temente a Deus. E ela orava muito com a gente, todas as noites, a gente, na verdade, a família toda, né? Meus pais tinham o hábito de fazer culto doméstico todas as noites, estudar junto a Bíblia, entender quem era Jesus. E então, quando houve a falta dela, base muito sólida, né, de quem era Jesus, de quem era Deus. E eu digo que é interessante, né, porque se eu não tivesse tido essa base, se eu não tivesse tido esse discipulado, né, dos pais, e especialmente da minha mãe, eu acho que na falta dela, muita coisa que eu passei não aguentaria. Eu teria adoecido, ou sei lá, Deus é que sabe, né? Mas porque é uma dor muito profunda, é algo difícil. Mas por causa que a gente tinha uma direção e a minha mãe nos apontava a Deus, quando de olhar, e eu lembrava, eu tenho Deus, né? Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem ou eles faltem. Eu imagino, né, gente? Acaba a luz, isso atrapalha a internet, 3G. Que coisa, né? Um papo tão gostoso. Ô, internet, nos ajude, por favor. Não, mas tudo acontece. É que o vizinho decidiu cortar grama agora. Então tem uma máquina aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo. Ai, eu estou toda trancada e mesmo assim eu escuto a máquina. Bom, a gente vê que talvez todos os nossos medos, as nossas angústias são tão normais de alguém que ama, mas a gente vê uma outra pessoa que está numa outra situação, num outro lugar, e a gente compreender melhor. Gente, isso é muito bom. E aí? E aí, vamos tentar de novo. A Claro. gente vai tentando. Isso aí, agora a gente está te ouvindo. Pois é, tenham paciência, gente. Bem-vindo à África. Nós estamos experimentando um pouquinho da África também. Pois é. Então, André, eu estava falando sobre essa base, né? De você dar a base para o teu filho, tua filha, para que quando você... Principalmente nessa primeira infância, né? Uhum. E aí a gente recorria a Deus, né? Nos nossos momentos de dor, de desespero, nós recorríamos a Deus. E outra coisa que eu acho que me influenciou muito é educar os nossos filhos de forma independente, o mais independente possível. Talvez até demais. Eu procuro, assim, ensinar os meus filhos que eu não sou eterna e que Deus é que é eterno, que Deus é que é tudo na vida deles. E procuro dar as bases para que eles consigam entender o caminho, buscar o caminho, porque é verdade, nós não somos eternos, né? E eu acho que eu tive essa perspectiva muito grande com a perda da minha mãe, isso influenciou muito. Então, tudo que eu vou ensinando, eu vou buscando a Deus. Deus, o que eu posso ensinar aos meus filhos para que se um dia eu não tiver, seja essencial na vida deles. Me mostra o que é essencial para eu educar os meus filhos, sabendo que eu não sou eterna, que eu posso vir a faltar. E o que vai ser de importante para eles. E é interessante que quando eu cheguei aqui na África, isso ficou ainda muito mais forte, com essa multiculturalidade, pessoas de diversas culturas influenciando nessa educação. Então, eu percebi que realmente, né, a nossa cultura brasileira, ela cria muito filho para si mesmo, para proteger o filho, para tentar que o filho não sofra.
e para evitar tudo isso dos filhos, né? Mas eu acho que na cultura africana eu tenho aprendido muito, e com outras culturas também, que nós precisamos expor os nossos filhos ao sofrimento, não é fazer eles sofrerem, né? Claro. Mas permitir que os sofrimentos de cada fase aconteçam e que eles enfrentem o sofrimento na dependência de Deus e não de nós. Isso aí. A gente não vai estar ali para aliviar nada da vida deles, né? A gente vai estar ali para apontar o caminho para eles, né? Meu filho teve um problema lá na escola. Meu filho, você orou, você buscou a Deus a direção, né? Então, como é que você vai resolver esse problema? Então, eu acho que eu tenho isso muito, esse foco muito forte no meu coração, na minha vida, de buscar deixar os meus filhos entenderem que o sofrimento é normal da vida e que Jesus falou que no mundo a gente vai ter aflição mesmo e que a fonte e as respostas é Jesus e que se um dia eu faltar, o que é essencial? Então, buscar passar para eles essa essencialidade. Essa é a minha meta, né? A gente fale, mas eu acho que isso que está mais forte no meu coração. E é isso que minha mãe, talvez essa história tenha me ensinado. Ó, tem gente lá do Rio de Janeiro, olhando para lá de Cabo Frio. Tudo bom, Solange? Também amo você. Que linda. Olha só, tão bom a gente ouvir isso, né? Porque a gente tem a sensação de que eles são nossos e a gente tem a sensação de que a gente vai conseguir proteger o tempo todo. E aí a gente aprende nessa caminhada com Deus que eles não são nossos, eles são de Deus, são um presente de Deus que Ele nos dá o privilégio de cuidar, né? E eles sendo de Deus, os planos de Deus sempre serão melhores, mas essa base forte, nessa primeira infância, mesmo depois você não tendo a sua mãe participando de muitos momentos onde a gente quer que a nossa mãe esteja perto, você tinha aqueles ensinamentos que eram muito fortes dela, né? Isso é maravilhoso, isso é o que a gente tem que querer para eles, deles lembrarem de coisas fortes, profundas e eternas que nós conseguimos como mães dar segurança para eles, né? Isso é maravilhoso. E aí, quando você chegou na África, é diferente o ser mãe aqui no Brasil de ser mãe aí na África? Como é a ligação da mãe com o filho na África, com essa cultura diferente? A gente aqui no Brasil, todo mundo fala que brasileiro é meloso, abraça, agarra, declara amor. Na África, existe essa diferença? Ou esse amor que vem de Deus inunda qualquer um? Como é a diferença desse relacionamento mãe e filho? Aqui na África é interessante, porque existem dois aspectos que me enriqueceram bastante como mãe. A questão da multiculturalidade, de estar em contato com missionários, pessoas de diversas culturas, né? Então, assim, isso trouxe muito aprendizado para mim, porque a gente sai do Brasil, Andréia, com uma mente muito fechada, com o nosso jeito de criar, é assim que tem que ser, criança tem que ser educada. Eu não imaginava que era tanto. Eu acho interessante, por exemplo, uma coisa que me marcou é que esse primeiro aspecto, né, de multiculturalidade, eu cheguei, o menino ficou com febre e eu já queria dar remédio, porque no Brasil as mães são assim, né? O filho tossiu, leva no hospital, febre, dá um remédio, né? E eu achei engraçado que todas as outras mães americanas, holandesas e mesmo africanas, por que esse remédio para essa criança? Você não vai deixar eles fortalecer a imunidade dele. Uns 3 dias, a criança que o corpo tem que reagir, né? E eu percebi a questão da maternidade, de ter neném, né? Todo mundo tem normal, no mundo inteiro. Brasileiro que é cesariana, a maioria, né? Então, assim, coisas que para mim eram muito fechada, é assim que tem que ser, né? Começou a abrir minha mente, entender muito mais como é que cada uma educa os seus filhos nessa diversidade de cultura
e eu escolher aquilo que eu acho que, poxa, isso é legal, vou pegar para mim, vou fazer assim também. Ah, não, isso aqui não, esse aqui eu vou permanecer brasileira, né? Então, esse foi um aspecto, né, de ter. Para mim, isso é uma riqueza, eu amo tudo, eu amo isso, eu acho isso um privilégio, de poder olhar o jeito que todas essas mães criam os filhos e poder escolher algumas coisas de cada exemplo, de cada cultura. Por outro lado, a questão da mãe africana também é uma experiência muito forte para a gente, né? Porque as necessidades são enormes, né, André? As mães africanas, elas são guerreiras absolutas, não tem como. Uau. Não dá para não chegar nem aos pés, porque elas estão ali, elas carregam o filho nas costas, elas estão lavando roupa, varrendo, elas estão fazendo tudo, todo o trabalho pesado com os filhos. Ah, não, internet, por favor. Ai, a gente não tá te ouvindo. Jesus, traga luz, internet. Ai, ai. Gente, como é rico isso, porque traz um princípio para nós tão grande da gente achar que o correto é desse jeito, esse é o certo, é assim que a gente deve fazer. Olha, eu tô aprendendo muito, que incrível ouvir mesmo e participar disso. Ah, e continua que nós estamos aprendendo muito aqui, muito. Então, amiga, a gente vai assim, pergunta, a gente vai e volta. Então, oi, cunhada, tudo bem? Então, a gente vai assim, então aprendendo com as outras culturas e aprendendo com a cultura africana. E eu estava falando da cultura africana, né? As mulheres, elas têm uma resistência, elas são muito fortes na educação dos filhos e elas precisam dar conta de muita coisa, de muito trabalho pesado, muita coisa na mão, muita coisa braçal ainda. Uau! E muitas, grande parte, né, das mulheres precisam trabalhar hoje para comer hoje e para dar para os seus filhos a alimentação do dia. Então, é uma realidade muito difícil e a gente tem aprendido muito com essa realidade, entendendo que nós somos muito privilegiados, sabe, Andréia? Assim, não só por tudo que a gente tem, mas eu me sinto privilegiada de poder mostrar essa realidade para os meus filhos, para eles entenderem o que é mundo, né? E o que a gente é rico, não tem jeito. Eu falo assim, a gente fala que o Brasil é um país pobre, claro, tem muitas situações de pobreza, mas essas mães, elas são muito guerreiras no meio de tudo isso, no meio dessas necessidades, e é interessante, elas têm um jeito muito primitivo de educar os filhos, né? Elas vão tendo vários filhos, os maiores cuidam dos menores, como era antigamente, muitas vezes no Brasil a gente ouve histórias assim. Os filhos são muito soltos, isso é uma coisa que choca a gente, porque as mães têm que trabalhar, elas não podem ficar dando muita atenção para os filhos, né? Os filhos estão muito na rua, muito descalços, muito aquele jeito, né? Então, mas elas dão o melhor que elas podem, né? Então, às vezes a gente julga, eu falo, nossa, esses meninos estão aí tudo largado, né? Ou cada um cuida um do outro. Mas também, por outro lado, elas precisam suprir a necessidade da família, precisam trabalhar duro. Então, eu tenho aprendido muito com essa realidade. Respeito muito essas mamães africanas aqui que têm que dar conta de tudo ao mesmo tempo, com pouco recurso ou com nada. Né? Então... E é o que você falou, né? Tanto na parte da gente, como mãe, querer dar o melhor, cada uma com aquilo que tem, né? E talvez se preocupar pelo menos em ter o que comer, elas estão fazendo para ter o melhor, né? É uma diferença cultural tão grande e ao mesmo tempo tão rica para nós, né? Porque a gente começa a enxergar
a ser grato em tantas coisas pequenas e a gente até para um pouco de se culpar, de achar que a gente não está dando o melhor. E na verdade, o que é esse melhor que a gente tanto procura? Esse melhor está baseado em quê? Quem estabeleceu esse melhor que a gente acha que é isso ou aquilo, não é verdade? Mas é o melhor daquilo que a gente vive. E para nós, como cristãs firmes na palavra, o melhor é permanecer e ensinar a palavra de Deus. Isso não tem como, né? Não vai fugir nunca. Mas é um grande ensinamento, porque às vezes a gente está querendo fazer um melhor, que é tão exagerado, né? E Deus nos ensina nisso, né? Acho que uma coisa a gente não pode perder é a perspectiva, né, André? Eu acho que a gente começa a entrar e se conformar com o mundo, e o mundo começa a ditar para a gente o que é melhor para os nossos filhos. E a gente começa a acreditar, porque é uma coisa normal e começa a ficar básico. Todas as crianças têm, todas as crianças vão, todas as crianças fazem. E nem sempre, porque tá todo mundo achando que aquilo é o melhor, é de verdade ou de fato, né? E quando a gente tem esse privilégio de nos expor a várias realidades e voltar para a realidade bíblica e entender quais são as nossas prioridades, o que realmente a gente precisa ensinar. Porque muitas vezes a gente entra nessa questão de proteção ou de dar muitas coisas materiais, pensando que está dando o melhor, quando na verdade a gente não está ajudando os nossos filhos, quando eles crescerem, a serem fortes, resilientes, entenderem a realidade do mundo, né? E aí entra tudo isso, a questão da frustração muito fácil, depressão e tantas outras coisas. Então, acho que a gente precisa rever as nossas perspectivas do que é, de fato, o melhor para os nossos filhos. Às vezes o melhor dói, às vezes o melhor é um não, às vezes o melhor é um limite, né? Então, isso para a gente, às vezes, é difícil de entender, né? Isso mesmo. Ai, que gostoso conversar com você, ainda mais de longe, que eu fico pensando, é tão bom quando a gente ainda pode conversar e Deus tem preparado essa multigraça aí de multiculturas, de mães diferentes que acabam te dando essa abertura na mente de saber que Deus é maravilhoso e Ele trabalha de formas diferentes com as pessoas, mas o amor de ser mãe é que vem dele, isso é inexplicável, isso atinge a todos, em todos os lugares, com todas as línguas, são mães guerreiras, tentando fazer de tudo para dar o seu melhor. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, mas tem mãe que não é assim não. E aí uma outra pessoa falou, mas essas nem deveriam ser chamadas de mãe. Na verdade, todos passam por lutas e dificuldades e têm histórias diferentes que acabam sendo reproduzidas de geração em geração. Por isso que a gente volta para o início de tudo, do que você falou em relação à sua mãe, é que, independente da idade, eu acho que o que marca a vida realmente da gente passar de geração para geração são os valores da palavra de Deus, porque é ali que a gente se mantém, tendo ou não tendo, né? A palavra de Deus fala, mesmo que os seus pais te abandonem, né? Eu nunca te abandonarei. Então, é um amor que vem de Deus e é um amor que Deus sustenta, né? E olha só, a gente quer fazer um bate-bola com você nos minutinhos que a gente tem, que é bem legal aqui. E eu fiquei rindo. Você tá me ouvindo? Não! Tá bom. Entra, sai. Mas a gente está conhecendo um pouquinho da África, né? Tem que acabar a luz bem na hora, a conexão com a internet. Mas como toda mãe guerreira, a Valesca tá entrando, saindo e a gente está conseguindo se falar, né? Então a gente está chegando agora para um bate-bola muito especial com a Valesca. A gente está aprendendo muito aqui, gente. Que tempo maravilhoso! Eu Nossas aqui com missionárias, olha que legal.
legal, Valesca, a Joene tá aqui, a Nil tá aqui, missionárias aí espalhadas. Hoje, bênção. Sejam bem-vindas. Ai, Olha só, esse bate-bola, se você é mãe, fica ligado aí. Mas eu morro de rir. Eu ri com a minha mãe, conversando com a minha mãe, porque eu lembrava de algumas coisas. Mas olha só, com algumas palavras você vai responder pra gente, tá bom? Vamos lá. tá bom. O que é ser mãe? Uma É palavra aí. uma missão. Que lindo, uma missão. O que você teve que abrir mão e você percebeu depois que você se tornou mãe? Você abriu mão de quê? O que eu abri mão? Peraí, repete aí. O que você percebe que depois que você se tornou mãe, você acabou abrindo mão de alguma coisa? O que De mim mesmo. mudou, assim? Oi? De mim mesmo. De você mesmo. Parece que a gente esquece da gente, né? Incrível. Você começa a viver intensamente para que eles possam ter o melhor, que é o que a gente vê, esse melhor é pelo menos viver, né? Uau! Por que Azaf e João Pedro? João Pedro foi dentro da... A gente estava ouvindo o coraçãozinho dele e o Rodrigo começou a chorar e falou, ele vai chamar João Pedro. E foi. E o E foi Azaf? assim, o Azaf foi... A gente estava na casa de um pastor que o filho chamava Azaf, mas a gente não sabia. Um menino muito querido, muito lindo. E aí os pais começaram a chamar ele, né, Azaf e tal. E aí a gente olhou um para o outro e falou, vai ser Azaf. Ai, que lindo! Você percebeu que você fez algo com eles que antes de ser mãe, você imaginaria que nunca faria? Oiê! Tá ouvindo? Não acredito. É uma mãe guerreira em todos os sentidos, gente. Até sobreviver à falta de luz e internet lá em Uganda. Mas nós vamos conseguir. Nós estamos chegando aqui na nossa reta final aqui. E a Valesca é uma guerreira, né? Oh, meu Deus! Perseverança é o nosso nome, Andréia. Isso mesmo! E aí, amiga, teve algo que você imaginava antes de ser mãe? Isso eu não vou fazer e você acabou fazendo? Caramba, teve bastante coisa. Deixa eu pensar em uma coisa. Não vai dormir com o pé sujo! Não vai dormir com o pé sujo. Já dormiu de pé sujo? Amiga, já. Olha só, deixa eu contar rapidinho, vamos ver se a internet ajuda. Eu cheguei na África do Sul naquele inverno de -8 e como uma boa mãe brasileira eu tinha que dar banho todos os dias nos meninos, né? Neném, pequenininhos. Aí eu chego em Madagascar, ninguém dá banho nas crianças todo dia, né? Nem os holandeses, né? E tal. Eu era a única mãe, né? A louca, que realmente tinha que fazer tudo que uma mãe brasileira faz. Mas acho que teve várias coisas, Andréia, essa questão. Aí eu parei, agora, né? Quando eles vão para a escola, vai para acampamento, eu já sei que vai ficar 2 dias sem banho, 3 dias sem banho. Aqui ninguém, né? Não é todo mundo que faz. Não sei, acho que. Não sei, essa tá difícil. Olha lá, não, mas isso aí é tudo mesmo. Olha só, agora vamos para a reta final. Quais dessas frases que você ouviu e repetiu, sim ou não? Fala aí, ó.
Vou falar só mais uma vez. Ai, gente, eu não acredito nessa internet. Conectando. Vamos lá, Valesca. A gente não Vamos rápido. desiste. Não desiste. Vamos lá. Frases que você ouviu ou que você não ia fazer ou fez, mas vamos ver se já rolou aí. Vou falar só mais uma vez. Essa já foi? Se correr, você apanha. Não. Se eu for aí. Ah, não sou sua empregada para falar desse jeito. Não fez mais do que sua obrigação. Acho que não. Não? Você não é todo mundo. Na volta a gente compra. Não. Não? Você não sai daí enquanto não terminar tudo. Ah, essa daqui é demais. Vou contar até 3. Você fez essa? Achei que era só eu. Não quero mais ouvir um pio. Lá em casa a gente conversa. Pegou a blusa de frio? Ai, ai. Se não guardar tudo, eu vou dar todos esses brinquedos. Gente, olha só, que gostoso ouvir a Valesca, a gente se divertir aqui. Mãe, é um amor incondicional, é um amor vindo de Deus. Às vezes que eu digo um amor inexplicável, porque a gente tenta explicar e não consegue, mas é uma missão, é também uma renúncia, e é um amor que a gente sempre vai segurar no nosso coração, falando: Deus, é um amor que eu sinto, que o Senhor sente por nós, é incrível. E eu quero te agradecer, amiga. Quero que você deixe um recado para as mamães, quero que você deixe um recado para a gente, para todas as mães que vão assistir essa live depois. Fala aí, agora é com você. A Valesca vai entrar de novo e ela vai dar o recado dela, entendeu? A gente não vai desistir, não vai desistir, não vai desistir. Vamos lá. Jesus amado. A luz de Nós não lamparina. desistimos. Não desistimos. Fala, amiga. Tá bom, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Eu acho que eu falei. Mães, parabéns, somos todas guerreiras, amadas de Deus. Lembrar sempre que você não é eterna, isso eu falei no começo, né? E você sempre deixar as bases, entendendo que você um dia pode faltar, não só em termos de morte, né? Mas para que os filhos possam realmente ter uma vida independente, uma vida com Deus. Segunda coisa, eu acho que a gente precisa sempre estar cuidando de nós mesmos. Eu falei de renúncia porque a gente renuncia a muita coisa, mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente não pode colocar também todas as necessidades dos filhos acima das nossas próprias necessidades, porque se a gente não estiver bem e a gente não se cuidar, os nossos filhos não vão estar bem. A gente tem que lembrar que para os nossos filhos estarem bem, a gente também precisa estar bem e que o nosso relacionamento com Deus vai influenciar no relacionamento deles com Deus. Né? Então a gente precisa estar num relacionamento, precisa estar com uma saúde boa, a gente precisa estar com o emocional buscando a Deus, a gente precisa se cuidar para poder cuidar dos nossos filhos. E eu acho que o mais importante de tudo, né? A nossa vida com Deus vai refletir na vida com Deus dos nossos filhos. Amém. E a maior herança que a gente pode deixar para eles é o nosso relacionamento com Deus, porque
o exemplo fala mais do que as palavras, né? E a gente precisa estar buscando Ai, gente, que forte, que precioso, meu Deus. Isso é muito forte pra gente, é um presente que nós estamos recebendo. E feliz Dia das Mães! Amiga, Voltou a obrigada. Luz! A Luz voltou no final! Feliz Dia das Mães! A Luz voltou! Gente, isso é maravilhoso! Acabou Ai, de voltar! gente! No final, não faz mal, a gente faz outro dia. Amiga, muito obrigada. Que tempo precioso, que tempo gostoso, que troca boa, sabe? Eu sei que cada mãe que tá aqui sabe o que precisa melhorar. A gente sempre vê algo que a gente precisa melhorar, mas também são super mães, guerreiras. A gente está aprendendo, né? E você nos ensinou muito. Ô, Você amiga, trouxe. deixa eu falar uma coisa. Fala. Uma coisa que eu não quero deixar de falar, deixa eu ver se eu consigo. Fala, fala, fala. Gente, a gente é tudo limitado, a gente é tudo cheio de falhas, a gente tem as nossas vulnerabilidades. E eu acho tão gostoso a gente não precisar se vergonhar disso, porque as nossas limitações nos mostram a nossa necessidade de depender de Deus. Então, se você está em Jesus, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações, a glória de Deus vai se revelar através de vocês, você vai ser bênção, mesmo com as suas falhas. A gente vai reconhecer e a gente vai cair. Perdão. Pedir perdão. Mas se a gente estiver firmado em Jesus, a gente pode reconhecer as nossas vulnerabilidades, porque a gente vive na dependência dele mesmo, e ele que nos capacita a ser mãe. Senão, a gente não consegue fazer isso direito. Amém, amém. Obrigada. Já deu a nossa hora. Tomara que ninguém derrube a gente, só a internet. Mas olha, muito obrigada. Que Deus abençoe você. A gente fica aqui com saudade, mas só de se ver, se falar todo dia, gravar um áudio já vai se aproximando, né? Dá um beijão em todos aí. Essa live eu senti que era uma corrida com barreiras. E a gente ia chegar até o final. Já fizemos exercício hoje, amiga. Perseveramos. Feliz Dia das Mães, super mamãe. Amamos você, viu? Olha aí, olha, travou de novo. Oi, amiga. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe muito você. Gente, que delícia, que tempo precioso, Joene, verdade, foi muito bom. Obrigada por cada uma de vocês que ficou aqui com a gente, que pegou um pouquinho, super mamães também. Feliz Dia das Mães para todos vocês que estão assistindo essa live. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a sua vida, viu? Foi muito bom ter esse tempinho com a nossa missionária Valesca lá em Uganda, na África. E aprendemos muito, né? Aprendemos a ensinar os nossos filhos a ficarem firmes na palavra, porque nós não somos eternas, mas o Senhor é. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau!